Olá! É com grande satisfação que falamos agora de uma grande transformação dentro da história. São as grandes navegações. Grandes navegações, aí ficou um pouquinho redundante, né? Mas é isso mesmo. Quando se fala grandes navegações, quer dizer que algo extraordinário ocorreu entre os séculos XIV, XV, XVI. Mas principalmente os séculos XIV e XV. É nesse momento que começa dentro da história, sobretudo da Europa, as navegações europeias. E é um momento de transição, ou seja, estamos no período ainda do final da Idade Média, onde ocorrem as grandes transformações dentro da história. Portanto, a Idade Média não é aquela idade atrasada que nós falávamos no passado, esqueça isso. É um momento também de grande transformação. E as grandes navegações foram justamente isso, uma grande transformação dentro da história. Mas que transformação é essa? O homem medieval resolve olhar para o além-mar. Professor, o que é isso, olhar para o além-mar? Mais ou menos isso. Imagine que na Idade Média nós estamos aí no período medieval, não podemos esquecer isso. Embora no finalzinho do período medieval as navegações começam ali, mas ainda é período da Idade Média. O homem achava que a Terra sendo um círculo, ao navegar tinha um ponto de queda. Ou seja, navegando, chegava a um certo ponto, caía no mar. Se não caísse no mar, em geral, os monstros que ali viviam, e isso era muito comum naquele momento, pensar que existiam monstros no além-mar, os monstros poderiam devorar as embarcações. Professor, claro que não existia monstros, claro que não. É que, na verdade, esses monstros marinhos, como eram chamados, era só uma mentalidade europeia a respeito daquilo que eles não conheciam. Se você pensar o monstro deles, por exemplo, você vai ver assim, tinham um formato, em geral, tinha o formato de um grande peixe, mas como eles não tinham o formato da cara desse monstro, eles davam a cara que eles conheciam. Por exemplo, podia ser o corpo de um peixe e a cara de um cachorro, por exemplo. Em geral, essa era a mentalidade europeia. No entanto, os portugueses vão começar a mudar essa história. É importante dizer o seguinte, que as grandes navegações ocorrem no momento especial da Idade Média. Só que momento era esse? O momento em que duas grandes cidades mantinham o poderio sobre o comércio europeu. Que cidades eram essas? Gênova e Veneza. Gênova e Veneza eram duas cidades da Itália que tinham pontos comerciais extremamente fortes e importantes que ligavam a Europa ao Oriente. Em geral, essa ligação Europa-Oriente se dava a partir, obviamente, de embarcações via mar. Certa vez, certo momento, essas embarcações passavam para o lado oriental, sobretudo para as Índias. Índias, nesse momento, significa China e Índia. Para buscar lá tudo aquilo que não tinha ou que, se tivesse, era em menor escala na Europa. Cravo, a canela, a baunilha. Iam buscar, só que esses genoveses, sobretudo genoveses, eles passaram a controlar esse comércio e todo o dinheiro que iam buscar o comércio, todo o dinheiro dessas embarcações ficava nas mãos desses europeus. Daí, sobretudo os italianos. Daí você vai entender daqui a pouco por que o Renascimento se dá na Itália. Claro, ali estava o dinheiro. Certo momento, então, por volta de 1453 aproximadamente, essa região onde eles passavam, tinha pontos de passagem dessas embarcações, é fechada, é tomada pelos chamados turcos otomanos. A passagem para Constantinopla também é fechada. Ou seja, se não existe mais passagem de fácil acesso de genoveses e venezianos, não tem mais como sair da Europa. Qual caminho a percorrer? A pergunta, qual caminho a percorrer? Pensa comigo, você vai ver no mapa, o mapa diz o seguinte,
A única passagem que tinha para o Oriente era através de Gênova e Veneza e através do ponto onde os turcos otomanos fecharam. Se você observar no mapa, existe também o lado do Ocidente. Mas o lado do Ocidente, sobretudo vendo o mapa a partir de Portugal, você vai ver que tem ali o Oceano Atlântico. Mas ninguém conhecia aquela área. Então, a única passagem é a partir de Gênova e Veneza. Se ninguém conhecia essa área, não era possível passar. Mesmo porque, acabamos de falar, nesse momento, o homem tinha muito medo de ir além-mar. Medo dos monstros e medo também da possibilidade de queda da sua embarcação. Portugal, então, nesse momento, passa a concentrar grupos estudiosos a respeito do mar. E esses grupos estudiosos passam a controlar, então, a ideologia, a ideia, e passam, então, a rebater essas coisas de que existem monstros, de que o mar tem fim, passam a rebater isso. Dessa forma, os portugueses passam a se adiantar, ou seja, estão à frente, entre aspas, daquele tempo, onde os outros europeus estavam com medo desse além-mar. A partir dos portugueses, o homem passa, então, o homem europeu, passa a conhecer o além-mar. É claro que esse pioneirismo português é dado como primeiro os portugueses porque resolveram alguns problemas. Primeiro problema resolvido. Eles tinham conhecimento sobre a bússola, eles tinham conhecimento sobre as embarcações. Eles passaram a ter conhecimento um pouquinho maior em relação aos outros povos ali daquele momento, em relação aos mapas. Dessa forma, ficava mais fácil. E ainda assim, no século XII, esses portugueses, passaram a ter uma coisa muito interessante, que era o quê? Primeiro ponto, concentraram o poder num único homem, ou seja, num único rei. Assim, tudo aquilo que era feudo do passado, que vocês já estudaram, já viram, que eram vários feudos em várias regiões, os portugueses resolveram fazer um bloco só. Nasce ali, no século XII para o século XIII, a nação. Portanto, uma nação tem uma língua única, importante isso para as navegações, por incrível que pareça, uma língua única, passa a ter um exército único, isso é muito importante, e um rei único. Dessa forma, ficou mais fácil de se navegar. Mas também tinham, nesse momento, escolas de embarcação, escolas de navegações. Era a chamada Escola de Sagres, com o infante Dom Henrique. Professor, a Escola de Sagres era uma escola? Não, não era uma escola em que as pessoas se sentavam igual nós nos sentamos hoje. A Escola de Sagres, na verdade, na cidade de Sagres, lá em Portugal, eles se reuniam, grupos se reuniam para discutir pólvora, para discutir as bússolas. Portanto, eles estavam à frente. E assim, as navegações se iniciam com os portugueses. Em 1488, Bartolomeu Dias, não esqueça o nome dele, chega ao sul da África, importante, o mar está fechado a partir lá dos genoveses e dos venezianos. Então, Portugal sai do seu porto de Portugal, começa a descer a costa africana, só que ninguém tinha conhecimento do que existia além dessa costa. Então, os portugueses, Bartolomeu Dias, desce a costa, ele vem descendo, volta, e vai conhecendo. Mas ninguém sabe ainda como chegar às Índias a partir da África, que é um novo caminho. Aquele caminho antigo não dá para fazer mais. Professor, por quê? Muito simples, aquele caminho anterior ficou muito caro. Porque quando os turcos otomanos fecharam o mar, a partir daquele momento, passar por ali significava pagar muito pedágio. E não dava para pagar pedágio naquele momento. Consequência, tinha que achar outro caminho. Navegar era preciso, como diziam. Bartolomeu Dias encosta lá no sul da África, lá onde se chamava Cabo das Tormentas. Por que tormentas? Encontro de dois oceanos. Então, aquele cabo, que é aquela ponta da África do Sul, passou a ser ali um ponto base. Opa, chegamos até aqui.